para que o homem pudesse vencer aí o mar desconhecido. Então Vasco da Gama, ele consegue ultrapassar o Cabo das Tormentas e vai chegar até as Índias, e lá ele vai estabelecer o mercado de metais preciosos e especiarias. Tudo bem? Gente, olha só, passando aqui nosso slide, vimos também na semana passada, relembra aí, né, que há o chamado Concílio dos Deuses da mitologia clássica greco-romana. Zeus, Deus do Monte Olimpo, Deus maior, chama os seus filhos e fala: meus deuses, quem de vós ficarão a favor e quem de vós ficarão contra a empreitada, a empresa náutica de Vasco da Gama? Nesse momento, um deus chamado Baco ou Dionísio se pronuncia dizendo: eu, Baco, irei ficar contra a empresa náutica portuguesa, porque as terras da África, da Ásia, da Índia e do Oriente me pertencem por herança. Então eu irei me aliar ao deus chamado de Poseidon ou Netuno, e então iremos malograr, iremos afundar a esquadra de Portugal, beleza? Mas a deusa Vênus, ela se alia ao deus da guerra chamado Ares ou Marte, e então Marte e Vênus irão apoiar a empreitada lusa. Por quê? Porque eles admiram a força, a coragem, a audácia e a bravura dos navegadores de Portugal. Tudo bem? E aí começa essa aventura épica chamada Os Lusíadas. Tudo bem? Tranquilo? Bora em frente. Olha só. Lembrar que quando eles embarcam na praia do Restela, neste momento aparece um velho que passa a profetizar, ele passa a predizer maldições, impropérios, perigos, obstáculos, adversidades que os nautas de Portugal irão enfrentar nessa aventura marítima. Olha só, gente, presta atenção lá em casa. Na verdade, o velho, ele representa a parcela de Portugal, a parcela da população de Portugal que tinha medo, receio, temor ou cautela, eram precavidos em relação a aventurar-se no mar com maremotos, maresias, tormentas, corais, recifes, pedras, rochedos, enfim, era um mar até então desconhecido. Então há uma parcela da população que prefere a comodidade da segurança, da zona de conforto, e tem receio de se aventurar naquilo que lhe é desconhecido, beleza? Então o velho, ele tenta demover os portugueses da viagem. Fiquem em casa, deixarão as mães por chorarem, deixarão noivas sem seus futuros maridos, crianças perderão seus pais, a nação portuguesa ficará à mercê de uma invasão estrangeira. Então, ou seja, ele mostra que a conquista do mar, ela trará sacrifícios, ela não vem de graça. E também, ao mesmo tempo, o velho, ele representa, ele personifica, ele é uma alegoria daquela pessoa que ela se mantém na segurança daquilo que já lhe é conhecido, ela se mantém presa à sua zona de conforto e não ousa se arriscar numa aventura além mar. Tudo bem? Obviamente, os nautas, eles vão, embora eles escutem o velho, eles embarcam nas caravelas e partem aí para o Oriente, para essa aventura ultramarítima, beleza? Vamos lá. Gente, olha só. Porém, no meio da viagem, no meio do caminho,
Ao chegarem no Cabo das Tormentas, chega uma tempestade medonha, raios, relâmpagos, trovões, trombas d'água. O cenário, ele é apocalíptico, o cenário, ele é medonho. Nesse cenário que você então aí se depara, você tem a chegada de uma criatura mítica, de uma criatura chamada gigante Adamastor. O gigante, ele foi libertado por Poseidon, amando de Baco, tudo bem? E o gigante é uma criatura horrenda, medonha, ameaçadora, grotesca, despeitada e recalcada, que vivera uma paixão mal sucedida, uma paixão que no passado acabou em tragédia. Ele amou, ele que for um titã, ele amou uma deusa chamada Tétis, uma ninfa chamada Tétis, porém ele foi punido por esse amor que era proibido e transformado num monstrengo de rocha e pedra medonho, que fora até então aprisionado no fundo do mar, tudo bem? O gigante é libertado e a missão, a intenção dele é causar medo, pavor e fazer com que a esquadra portuguesa retorne para Portugal. Michel, uma pergunta, e aí? Quando a esquadra portuguesa, num cenário medonho, de tempestade, maresia, tormenta, raios, trovões, se depara com um gigante ameaçador, de mais de 38 metros de altura, os navegadores irão voltar para Portugal? É assim, eles vão ter medo? Vão. O medo é natural ao ser humano. Você momentaneamente fica paralisado pelo medo, porque percebam, eles se deparam com uma ameaça desconhecida. Então, quando o ser humano se depara com algo que ele desconhece, a princípio a reação é o medo. É o medo, é o pânico, é a insegurança. Quando você não conhece o que lhe apresenta por vir, é natural que você tenha momentaneamente medo. Porém, perceba, número 1, Portugal é uma nação católica. Apesar da obra representar a era moderna e a renascença, e embora a fé católica esteja combalida pela crise na Igreja Católica, mas Portugal é uma nação essencialmente o quê? Católica. Então, por ser uma nação essencialmente católica, perceba que Vasco da Gama, ele pede em oração a intervenção da providência divina. Ele pede a intervenção de Deus. Então, tendo fé em Deus e acreditando na potencialidade humana, acreditando na capacidade empreendedora do homem de conquistar, realizar, ir além, empreender, realizar, conquistar, então Vasco da Gama, ele enfrentará o gigante. Perceba que ele fala aos navegadores, os ameaçando: aqui espero tomar, se não me engano, de quem me descobriu sumária vingança, e não se acabará só nisto o dano da vossa persistência confiança. Antes em vossas naus caravelas verei a cada ano, se é verdade que o meu juízo alcança naufrágios, perdições de toda a sorte, que o menor mal de todos seja a morte. Então, olha só você em casa, o gigante, né? Ele tem uma fala bem semelhante ao velho do Restelo. Ele fala: olha, aqui encontrarão naufrágios, perdição, a morte, a cada ano morrerão mais portugueses. Então, ou seja, o gigante é a voz daquelas pessoas que não acreditam na vitória, que fala assim: não, para que você vai lá? Não vai dar certo. Para que estudar? Estudar é coisa de otário, né? Tu vai fazer cursinho?
Para que tu não vai passar? Vai fazer o que? Medicina? Tu é doido, tu não vai passar, rapaz, tu não vai conseguir, tá? Então, ou seja, o gigante, ele é a voz que desdenha, que diz: olha, você não vai conseguir, não tem nada para ti, você é um perdedor, né? O que? Direito 50 para uma vaga, até doido, tu não vai passar, rapaz, desiste, volta para casa. Então sempre tem aquela pessoa, gente, que tenta demover você da vitória. Quando você tem um propósito de fé, de vitória, quando você tem a proposta de vencer, sempre tem, né, alguém que fala: não vai dar certo, e que joga em você inveja, despeito, cobiça, recalque, quebranto, olho gordo, fura-olho, talarico. Sempre alguém, de maneira velada ou diretamente, vai tentar se colocar entre você e a sua vitória. Então o gigante, ele é um gigantesco obstáculo natural, geográfico, que a vida lhe proporciona. Repetindo, todos nós em vida enfrentamos aí uma pandemia, um recesso, uma crise econômica, enfim, todos nós estamos aí diante da possibilidade de uma crise pessoal, familiar, econômica. Mas, gente, crise todo mundo passa. Agora, quando você enfrenta a crise, o seu grau de enfrentamento ele vai aumentar. Lembra que você todo dia enfrenta gripe, Covid, pandemia, desemprego. Então, e aí? Você vai desistir? Você vai retroceder? Você vai voltar para casa? Não. Gente, toda crise, ela traz consigo uma oportunidade de melhora, de crescimento. Então, a palavra aí para você é resiliência, proatividade. Tire o melhor de cada situação, evolua, cresça e amadureça. Tudo bem? Vamos lá, bora fazer um exercício? Vamos lá. Tão temerosa vinha aquela nuvem negra carregada com trovões, tempestades, raios, que pôs momentaneamente no nosso coração um grande medo, bramindo, gritando o mar negro ao longe, como se as caravelas fossem se chocar em algum rochedo. Ó poder divino, ó meu Deus, disse a voz sublimada de Vasco da Gama, que ameaça divina, que mistério, que segredo, este clima e este mar nos apresentará. Que maior coisa que esta tormenta irá o mar agora aqui nos apresentar? Pois bem, vamos ler? Na passagem selecionada no trecho aí, tá? O registro de mudança no cenário, da calmaria para a tempestade, tudo bem? Trata-se do prenúncio de maldições, agouros a serem efetivados. Vamos ler aí? Letra A. Pelo velho do Restelo, raivoso, frente à vaidade do povo de Portugal. Realmente o velho dizia que a busca pelo Oriente atendia à ganância e à vaidade de Portugal. Porém, o personagem em questão no trecho apresentado é o gigante Adamastor, que se apresenta em um cenário tempestuoso. Tudo bem? Então a letra A não é. B. Pelos mouros, inconformados com as conquistas dos portugueses. Olha só,
realmente, né, aí, né, a questão do embate, do conflito de árabes, mouros, muçulmanos, né, contra, né, o cristianismo. Mas aí lembra que Portugal, até então Vasco da Gama, nem chegara até ao Oriente. Então não são os mouros que se apresentam aí nesse momento da narrativa. C. Pelo velho do Restelo, de novo, irritado diante das glórias relatadas por Vasco da Gama. É assim, gente, o Vasco da Gama não vai relatar glórias aí, tá? Para o velho, tá bom? E nem para o gigante. Então tá incorreta a letra C, tá? Vamos lá. D. Diante do gigante Adamastor, irritado com o atrevimento do povo de Portugal ao navegar seus mares. Pode ser. E. Pelo admirado Adamastor, maravilhado com a tecnologia náutica de Portugal. Gente, o Adamastor não fica admirado nem maravilhado com a audácia portuguesa, ele fica zangado com o atrevimento. Eu sou o cabo das tormentas, eu sou aquele cuja vossa ousadia tanto ofende. Correta aí, portanto, é a letra, bora ver aqui, letra D, de darei o melhor de mim na certeza de minha aprovação em qualquer vestibular que eu faça esse ano. Para você em casa, um abraço, né, para o seu pai, para sua mãe, para você, tá? Quem quiser seguir o professor Michel no Instagram, @professor Michel Silva Gomes, está no Instagram, beleza? Vamos lá. Gente, dica para vocês, tá? Para aumentar o teu repertório sociocultural, eu peço que você aí veja os filmes onde o homem, ele embarca numa aventura épica, ele embarca numa odisseia, indo não só além mar, mas também indo além do desafio que é o espaço. Então, para você ver os desafios, perigos e também, tá, os prejuízos, o preço alto a ser pago, a própria vida, para você conquistar aí mundos e planetas, recomendo aí que você veja o filme chamado Interestelar, do diretor chamado Christopher Nolan. Muito bom, vale a pena aí, tá? Interestelar, muito bom. E também você leia aí, né, o gibi do astronauta, HQ também é cultura, tá? Perceba que o Enem, nas últimas avaliações, usou mangá, usou HQ de maneira recorrente na avaliação. Aí no caso o astronauta, essa versão aí mais adulta, tá bom? Muito bacana, mostra aí, né, como o espaço, né, que é a fronteira final, tem aí vários perigos, obstáculos, adversidades a serem vencidas para que você alcance aí a vitória na conquista de novos mundos, tá bom? E finalmente aí, acho que é o filme mais famoso historicamente falando, que é 1492, A Descoberta do Paraíso, do Ridley Scott. Muito bom esse filme, tá? Mostra aí a época de maneira bem fiel, bem verossímil, bem fidedigna, a época aí da expansão ultramarina, no caso aí narrando a história de um cara chamado Cristóvão Colombo, beleza? Então fica a dica aí, Interestelar, 1492, e aí as HQs, né, da graphic novel do Maurício de Souza, do personagem chamado de Astronauta, vale muito a pena, tá bom? Gente, tudo vale a pena, né? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, como diria o poeta Fernando Pessoa, beleza? Tranquilo? Olha só, gente, deixa eu dar para vocês aqui
uma volta bem aqui que eu quero conversar com vocês, algo que é importante, tá? Bem aqui. Embora a obra Lusíadas seja uma obra épica, tá bom? Lembra lá em casa que é uma obra épica, mas ela tem um episódio lírico, tá bom? Professor, o que seria um episódio lírico? Lírico é sentimento, é amor, paixão, tá? Há um episódio que eu quero que você pesquise durante essa semana. Anota lá, você vai pesquisar o episódio de Lusíadas, tá? Chamado episódio de Inês de Castro, beleza? Professor, quem foi a Inês? A Inês, ela foi rainha de Portugal depois de morta. Como é que é, Michel? Sim, ela foi rainha de Portugal depois que ela morreu. Como assim? Nessa história havia um príncipe lá em Portugal, o nome dele era Príncipe Dom Pedro I, tá? Dom Pedro I, mas não é o Dom Pedro da nossa independência, legal? Vamos lá. Dom Pedro era um jovem príncipe, tá? Lá de Portugal, e o pai dele era um rei chamado Rei Dom Afonso IV, tá? Rei Dom Afonso IV, tudo bem? O rei Dom Afonso, ele queria que Pedro se casasse com uma mulher da nobreza, se casasse com uma mulher da realeza, no caso aí uma nobre chamada Constança Manuel, beleza? Constança Manuel. Só que Pedro não queria casar com ela, por quê? Porque Pedro era um jovem impetuoso, era um jovem rebelde, era um jovem idealista. Ele acreditava que o casamento deveria ser por amor, tá bom? Que o casamento deveria ser por amor e não por negociata política ou questão partidária, ideológica ou diplomática. Para ele, amor é o pressuposto para um casamento. Tanto é que ele é forçado a se noivar com a Constância Manuel, e ele vai noivar por procuração. Olha só, ele vai noivar por procuração. Ele vai ficar 3 anos noivo da Constância, sem querer vê-la, sem amá-la. Tá bom. Até que um dia o rei Dom Afonso força, que o noivado seja presencial, que eles se encontrem. Só que quando a Constância ela vem para Portugal, ela traz consigo uma aia. Michel, o que é aia? Aia é uma dama de companhia. Essa aia é chamada de Inês de Castro. Quando o Pedro vê a Inês branca, loira, linda, olhos claros, aquela pele, aquela cutis lisinha, não tinha nem ruga, nem varizes, nem estria, nem culote, nem pelanca, nem celulite, belíssima. Ele fica completamente apaixonado pela Inês de Castro, belíssima. E ela, quando o vê, fica apaixonada por ele. É amor à primeira vista, se amam, tá? Mas como a Inês era metade plebeia, metade sangue plebeu e metade sangue nobre, então ela era impura, ela era uma mestiça. Então, na visão da nobreza e na visão do povo de Portugal, ela era indigna, ela não era merecedora, tá bom? Não era merecedora do trono de Portugal, nem de namorar com um príncipe. Então esse amor entre Dom Pedro e Inês, apesar de ser um amor recíproco, era um amor o quê? Proibido. Mas aquela história, gente?
falar por um jovem não faz, é a mesma coisa que falar vai lá e faz. Então, eles vivem um amor proibido, vivem o amor secreto. Você que está em casa, quem nunca amou alguém em segredo? Quem nunca viveu uma paixão perigosa, uma paixão proibida? Quem nunca teve um crush, uma paquera, que o pai, a mãe, a família ou a sociedade reprovavam a relação, não aceitavam a relação, era proibida, mas aquela história que é proibido, você sabe. Então, o Pedro e a Inês têm uma relação furtiva, velada, escondida, proibida. Negavam para todos desta relação. Porém, todo mundo sabia, né? Sabe aquele casal lá da escola que namora, só que eles negam? Não, nós somos só amigos. Pois é, o Pedro dizia que ele e Inês eram só amigos. Só sei que dessa amizade, entre aspas, nasceram 4 crianças. Dessa amizade, né, nasceram 4 crianças. Pois bem, você que está em casa me responde: essas 4 crianças são herdeiras legítimas do trono de Portugal? Não, são o quê? Bastardos ilegítimos. Então, o povo português dizia que a Inês queria dar o golpe da barriga, que ela era uma alpinista social, que ela casou e engravidou com a intenção de se tornar rainha de Portugal. Então, quando o rei Dom Afonso percebe o agravamento da relação, ele consegue que Pedro se case com a Constância. Ela chega a ter um filho dele, tá? Porém, tá? Depois de um ano ela morre, tá? Ela morre, a Constância. Quando ela morre, o rei Dom Afonso teme que Pedro e Inês assumam indevidamente a relação. Então ele arma um plano. Ele manda Pedro para uma viagem diplomática que dura 3 dias, tá? Ele se ausenta. E aí o rei Dom Afonso IV manda 3 nobres assassinos irem até o castelo na região de Mondego, e lá os 3 capturam a Inês, e a levam com as crianças diante da presença do rei. Nesse momento, a Constância se ajoelha, ela chora, ela fala que o único crime, que o pecado que ela cometeu foi amar demais, que o pecado dela foi ter entregue o coração ao Pedro, e que o rei Dom Afonso não deveria olhá-la como mulher, e sim como mãe daquelas crianças que ali choram, e que ele não deveria julgá-la como rei, mas como avô daquelas 3 crianças, e que ele poderia até mandá-la para o exílio com os filhos, que ela não se importaria, conquanto estivesse viva, para pensar em Pedro. Só que o rei amolece o coração, ele pensa em perdoá-la, mas aí é aquela coisa, ele manda Inês à sacada do palácio, onde havia toda a nação portuguesa esperando a sentença dela, e ele pergunta: meus súditos, quem de vós é a favor e quem de vós é contra Inês viver? Então toda Portugal desembainha a espada e pede a morte de Inês. Então o rei, ele manda os assassinos degolarem Inês. Eles cravam 3 espadas no pescoço da Inês, ela é golpeada, decepada, decapitada, mutilada na frente dos filhos, mesmo implorando pela vida. Ela é morta, ela é assassinada. Quando Pedro descobre que
sua amada foi morta, ele vai reunir a guarda do rei fiel a ele captura o próprio pai Dom Afonso, ele manda o pai desenterrar o cadáver de Inês e manda o pai colocar nela a coroa de rainha, o anel de rainha, o cedro de rainha, o manto de rainha, manda o pai colocá-la na cadeira de rainha e manda o pai beijar a mão dela. Quando o pai lhe beija a mão, Pedro pega uma espada e corta a cabeça do próprio pai Dom Afonso, pega então a coroa, coloca em sua cabeça e se proclama Rei Dom Pedro I, o Cruel de Portugal. Égua tipo Game of Thrones, beleza? Então, ele mandará toda Portugal, numa enorme fila indiana, beijar a mão da Inês de Castro, que agora era rainha de Portugal depois de morta, tá bom? Essa cerimônia é chamada tétrica cerimônia do beija-mão, tá bom? Depois a Inês ela foi devidamente enterrada num belíssimo caixão de mármore, com a face dela esculpida e colocada assim em pé. Quando Pedro morreu, muitos anos depois, o caixão dele, também esculpido em mármore com a face dele, foi colocado de frente para Inês, para que no dia do juízo final, quando Deus voltar para julgar os vivos e os mortos, e houver então ressurreição, quando os caixões se abrirem, a primeira coisa que vai acontecer é Pedro e Inês se reencontrarem e ficarem juntos para sempre, né? Essa aí é a trágica história de Inês de Castro, que foi rainha de Portugal depois de morta. Alerta de spoiler: os filhos de Inês depois se tornaram sim reis e rainhas de Portugal, tá bom? E dizem que as lágrimas que ela derramou na hora da sua morte se transformaram em flores chamadas de anêmonas, e onde caíram suas lágrimas nasceu uma fonte de água que até hoje existe lá em Portugal, na região de Mondego, tá bom? É isso, amigos. Estudem a obra chamada Os Lusíadas, é uma obra muito bonita, vale a pena você conhecê-la, tá bom? Para vocês todos uma semana abençoada, até a próxima aula, um forte abraço, tchau gente.